Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Teologar, o podcast de teologia da Faculdade Boas Novas. E você já sabe, se o assunto é teologia, aqui é o teu lugar. Nós estamos com mais uma convidada para a nossa entrevista de hoje, mas antes disso nós gostaríamos então de insistir que você possa, aqui no nosso canal, fazer sua inscrição, ativar o sininho também para receber as notificações dos novos episódios e assim ficar conectado com os assuntos teológicos que o Teologar oferece toda a semana. Nós estamos aqui com a professora Soraya. A professora Soraya, ela está aqui, é professora desta casa. Nós vamos então conversar um pouco acerca das pesquisas que ela tem realizado, principalmente da sua dissertação de mestrado. Mas antes de poder falar um pouco mais da professora Soraya, seja bem-vinda. Obrigada, professor Reit, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você nesse bate-papo e que eu possa, assim, contribuir com as experiências que eu tenho vivenciado na área da teologia e da ciência da religião. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Que bom. Vamos falar um pouco, então, acerca da professora Soraya Neves. Ela é professora desta casa, da Faculdade Boas Novas e também de outras instituições de ensino superior. Além de ser professora, ela também é assessora pedagógica na CEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação. Ela tem formação em pedagogia, tem formação também em outras áreas do saber, mas possui especialização em gestão e cultura e também em capelania. Ela também possui mestrado em ciências da religião pela Faculdade Unida de Vitória. E assim nós recebemos então a professora Soraya para um bate-papo que está associado à sua dissertação de mestrado. Vamos então falar acerca desse assunto. Gostaria de ler aqui a sua dissertação e exatamente acerca desse assunto que nós vamos então falar no dia de hoje. E o tema é esse: ensino religioso no âmbito da cultura de paz. Análise de uma proposta para os anos iniciais. Então vamos então dialogar, vamos conversar um pouco acerca dessa temática. E a nossa primeira pergunta é exatamente o que motivou a esta pesquisa, a esta temática e principalmente no âmbito da ciência da religião. Então, professor Reit, iniciando, a nossa conversa, eu vou falar um pouquinho rapidamente da trajetória para conseguir fazer esse mestrado, que é uma pesquisa de mestrado aqui realizada no Brasil mesmo. Eu iniciei a questão de fazer um mestrado, de fato, o que me motivou mesmo foi minha carreira profissional, uma vez que nós somos educadores, e nós sabemos que o educador ele tem que estar em constante formação continuada, formação que vá aprimorar os seus conhecimentos, e essa foi minha intenção. Eu percebi que eu precisava, foi uma autoavaliação particular mesmo, eu vou tentar um mestrado para aprimorar meus conhecimentos, e também vai contribuir na minha carreira e também na sociedade no geral. E eu comecei a pesquisar mestrados, Eu gosto de estar falando nisso porque as pessoas às vezes querem fazer mestrado, não só o educador, mas também demais pessoas que fazem, outras profissões. E eu comecei com esse sonho. Eu quero dizer que eu passei 3 anos para conseguir ingressar numa academia de mestrado. Eu comecei, e eu trago aqui um pouco da minha fé, entendeu? A orar, mas também a pesquisar. Eu tentei algumas instituições aqui no Amazonas. Aqui o mercado é muito concorrido e são poucas vagas. Nós podemos observar essa situação, E então eu comecei a pensar em fazer fora de Manaus. Comecei a pesquisar, tentei uma vez, fora de Manaus não consegui. E quando foi na segunda vez, não nessa instituição, que eu consegui já nessa terceira instituição. Você vê que é um processo de amadurecimento. No início você fica triste e tudo, mas depois você percebe que às vezes é necessário esse amadurecimento para você entrar numa academia de mestrado, Sim. Mas assim, a tua área de formação é pedagogia, mas você realiza o mestrado em ciência da religião. A princípio era essa a tua primeira opção? Ou tu pensava em fazer uma formação, um mestrado na área da educação ou a área da pedagogia em si? Então, como eu sou docente da Secretaria de Educação, da Educação Básica, eu me formei todos esses pontos aí, o que seria, como eu te falei, não era só um mimo ou um hobby, eu tinha que levar algo
para que impulsionasse a minha carreira. Sim. E eu estive na secretaria perguntando o que seria interessante. Eu conversei com doutores, com mestres, fui me informando mesmo. E eu queria, assim, professor Wright, eu queria pesquisar algo que eu me identificasse e que tivesse um link com a pedagogia, porque se não tivesse, seria um investimento de tempo e de tudo desnecessário, que não ia me ajudar e poderia causar uma frustração para mim. E eu entrei, e quando eu encontrei todas as que eu tentei eram áreas afins da pedagogia e que eu me identificava enquanto pessoa, enquanto docente, certo? E quando eu vi o da ciência da religião, eu lia todos os editais e eu encontrei, eu digo, opa, aqui tem algo que eu me identifico, que é o ensino religioso. Né? E está agregado... Era uma linha de pesquisa voltada para o ensino religioso? No tempo era educação e sociedade pública, educação e esfera pública. Então, assim, se encaixava porque eu precisava e era algo que eu me identificava. Eu te confesso que eu vi alguns editais que eu não me identificava, eu não tentava entrar. Eu não fui assim de cabeça de uma... Isso é muito importante para mim. Mas a princípio tu tentou aqui mesmo no estado? Tentei, mas aí, como eu te falei, eu percebia muito, como é que se diz, um campo muito restrito à nossa cidade. E eu vou tentar então fora de Manaus. E eu tentei nessa instituição, ela é privada, mas assim, muito organizada, toda liberada pela CAPES. E como eu te falei, um fato muito importante foi que eu me identificava com aquela temática. E todo o processo era bem assim alinhado à minha vida profissional e também a outras logísticas que eu precisei fazer. E aí, quando eu vi a temática, eu digo, como eu já tinha feito outros projetos, eu só fiz, assim, reestruturar o projeto para essa temática. Já tinha um projeto já, assim, os projetos que eu já tinha tentado sempre foram na área da educação. Então, eu só fiz, assim, alinhar o que eu já tinha com a ajuda, assim, de profissionais, professores me ajudaram, colegas de trabalho. E eu alinhei o projeto de pesquisa, que no caso era o ensino religioso, para o que eu ia precisar fazer, para tentar entrar na faculdade. E aí foi quando eu consegui ser aprovada no mestrado. Eu acho importante a gente falar isso, porque a gente tenta, né, e às vezes a gente se dá como desistida, mas para você aí que está me ouvindo, pode ir tentando que a sua hora chega. E chega um momento que é difícil não prosseguir nessa área. Nós somos professores, e é uma exigência, né? O mestrado, um doutorado, uma especialização, prosseguir, né, na trajetória da educação não é uma tarefa muito fácil. Nós sempre exigimos de nós mesmos estar sempre estudando e nos atualizando. Exatamente. E como eu te falei, para mim é algo primordial, é que eu me identificasse com a temática. Eu não queria fazer mestrado por fazer, que talvez eu correria o risco de nem concluir, porque eu conheço casos como esse, né? Esse é um problema, né? Eu conheço pessoas também que elas fizeram mestrado por fazer, porque elas tinham que fazer, eram profissionais da educação que tinham então que atuar em outras áreas, estavam exigindo, aí faz um mestrado em qualquer área, não se identifica, não prossegue nos estudos e acaba se frustrando, né? Exatamente, é como eu te falei, eu tive todo esse cuidado de, no caso, como eu estava na Secretaria de Educação, procurar o setor responsável, verificar, conversei com doutores que me ajudaram a estar, né, fazendo todo o processo de um mestrado que não iria me trazer frustração depois. E como eu te falei, quando você está com o que você gosta, é bem mais fácil, porque fazer um mestrado não é fácil. Você tem que estudar, você tem que dispor de tempo. Então, assim, é um investimento de tempo. No meu caso, foi um investimento também financeiro. Então, tudo isso eu tive o cuidado, assim, de me planejar e para poder fazer esse... O mestrado é profissional, né? Você tinha que viajar em certos períodos, né? Para realizar as pesquisas, as aulas. Exatamente. Trazia o trabalho, encaminhava os trabalhos, né?
Exatamente, foi exatamente então, assim. Então, realmente é um investimento financeiro também, né? Também, investimento financeiro. Aí tu imagina você se frustrar, né? Então, assim, eu tive esse cuidado. Mas é um investimento que eu considero que foi relevante, né? Vale a pena, né? Vale a Com pena. certeza. Eu tenho uma segunda pergunta aqui para te fazer, e que está associado também à tua pesquisa, né? Sim. Então, a cultura de paz e a educação cidadã são pontos destacados na sua pesquisa. Então, em que consiste tais pontos? Então, eu vou te explicar um pouquinho também da temática. Os pontos, eles consistem, porque quando eu cheguei lá na mestrado, eu tive que mudar um pouco o meu olhar. E a minha temática, que é ensino religioso no âmbito da cultura de paz, a análise da proposta dos anos iniciais, quando eu cheguei e comecei a pensar enquanto pesquisadora, eu lembrei de quando eu estava na prática docente de 1º ao 5º ano. Eu ainda sou docente de 1º ao 5º ano, mas naquele momento eu estava em outra função. E eu comecei a pensar, lembrei de que nós usávamos, era onde tinha acontecido minha prática, e eu digo, bem, se eu estou falando da cultura de paz, eu vou ter que falar da violência. E aí entra outro ponto do pesquisador, que eu encontrei uma barreira. Quando eu cheguei para procurar dados sobre a violência religiosa, eu não encontrei dados. Então, assim, eu não poderia fazer uma pesquisa com os dados que eu não tinha. Então, eu falei, bem, se ele contribui, comecei a investigar para a cultura de paz, ele contribui como um todo. E fui ver as violências que eram mais visíveis no 1º ao 5º ano. Aí eu tinha um pequeno dado não, tinha um dado da secretaria que eu, claro, pedi toda a liberação, minha pesquisa passou pelo Comitê de Ética da Plataforma Brasil, e eu consegui esse dado, e a partir desse dado eu fui desenhando minha pesquisa, já que era para o 1º e 5º ano, mas retorno a dizer, naquele tempo eu não tinha dados sobre conflito e violência religiosa, então eu tive que adaptar minha pesquisa. Mas esses dados estatísticos estavam relacionados ao ambiente escolar? Ambiente escolar. E aí lá tinha os dados sobre violência no tempo. Eu digo, me dê aqui. Quando eu olhei, tinha dados sobre abuso sexual, sobre o bullying, e eu não lembro outro, mas tinham diversos. Sim. E aí eu digo, eu vou trabalhar esses dois porque eles são muito pertinentes ao 1º ao 5º ano, porque eu lembro lembrei de como eu era docente, como é que funcionava. E aí eu fiz a dissertação, eu tenho aqui alguns autores como a Silvia, entendeu? Eu tenho a questão mesmo dos documentos oficiais do Ministério da Educação, Pilete, que fala um pouco sobre essas questões da violência. Então, assim, eu trouxe esse apanhado e foquei nesses dois tipos. Aí tu olha assim para mim, Soraya, mas o que o ensino religioso tem a ver com isso? O ensino religioso tem a ver porque ele é para trabalhar numa forma interdisciplinar, inclusive incluindo as temáticas contemporâneas. E se essas temáticas são trabalhadas na escola, ele tem que fazer essa linha de pensamento, certo? Então, o que acontece? Quando você fala o que é a cultura de paz, fui também verificar, e a gente tem autores como Harris, temos a Unesco que fala e evidencia essa cultura. E o próprio documento oficial da Secretaria, como também os oriundos do MEC, eles destrincham essa fala dessa cultura de paz. E quando você falar de cultura de paz, por exemplo, a Unesco, ela vai dizer que é uma questão de você trabalhar a liberdade do aluno, a expressão do aluno, em todo sentido, a não à violência. E Harris também declara que os direitos humanos é uma forma de você trabalhar a cultura de paz. Além de vivenciar os direitos humanos, você trabalhar o que tem nos direitos humanos é uma forma de se vivenciar a cultura de paz. Harris, ele é bem claro, ele diz assim que a cultura de paz não é a ausência da violência, e sim existir uma linha ali de pensamento onde a violência não é presente, ou uma rejeição total contra a violência dentro da escola. É como se eu dissesse não à violência. Isso é trabalhar a cultura de paz,
segundo o Harris. Entendeu? Então, eles estão intrínsecos no ensino religioso, porque quando você pega o documento oficial, que eu no tempo analisei, isso era bem claro. E a educação cidadã também, que eu usei Gadotti. Passos foi um autor que eu usei bastante, Filho. Por quê? Porque a educação cidadã, ela tem como definição, uma das definições, é que você vai conhecer os seus direitos, os seus deveres, e você vai buscar viver esse direito e esse dever. E isso implica não só em fatores religiosos. E aí, como eu te disse, como eu não tinha a questão da pesquisa, somente os dados da religião, eu fui e linkei com esses outros direitos que são combatidos no 1º ao 5º ano. Combatidos, não gosto dessa expressão, mas utilizados. Existem campanhas sobre isso. Então, o ensino religioso, ele tinha ali ele tem que ter esse diálogo com essas temáticas contemporâneas, e também existia, porque a proposta já se redimensionou, mas existia na proposta links no próprio conteúdo, no tempo, que hoje são objeto de conhecimento, para você trabalhar essas temáticas dentro da escola. Você falou das dificuldades em encontrar esses dados, né, acerca da violência dentro do ambiente escolar. Você pontuou aí a questão do bullying, que também é bastante frequente. Sim. Esses dados, então, são até meio disponíveis. Você mencionou as declarações, os artigos da Declaração Sim. Universal dos Direitos Humanos, que pontua também essas questões, também são fundamentais. Mas, além dos dados da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os manuais ou materiais didáticos também do ensino religioso, você chegou a utilizar? Sim, eu utilizei principalmente, né, como é o carro-chefe da secretaria para o ensino religioso, principalmente de 1º ao 5º ano, que foi a proposta pedagógica. Ela já foi reformulada, certo? Mas no tempo ela foi assim, vamos dizer, a minha espinha dorsal para poder falar dessa questão dentro da minha proposta. Mas, para além disso, eu também fiz a pesquisa de campo. Sim, a pesquisa de campo. Sim. Eu fiz a pesquisa de campo, eu consultei os professores de 1º ao 5º ano. Foi de uma escola específica? Escola específica, como eu te falei, né, Raid? Importante deixar isso claro aqui, professor Raid, que a escola específica, quando você entra na secretaria para fazer, você tem todo um trâmite, não é você ir na escola. A escola vai te pedir os documentos que a secretaria, e mesmo sendo assessora no tempo dentro da secretaria docente, eu passei por todos esses pontos. Eu tive que entregar todos os documentos, porque é uma questão de ética. E o professor, ele não é obrigado, ele participa se ele quiser da pesquisa. Certo? Foram apenas professores, então? Professores de 1º ao 5º ano, eu acho que Não, eu trabalhei com professor e com alguns técnicos da secretaria. Mas, assim, de 1º ao 5º ano mesmo foram os professores. Mas de ensino religioso ou de outros componentes? Porque, assim, quando você fala de 1º ao 5º, o professor de 1º ao 5º, ele vai falar. É como eu te disse, a pesquisa que eu fui fazer, ela não se destinava ao 6º ao 9º, porque não era o público que eu me identificava naquele momento. Eu me identificava com o que eu vivi. E isso foi muito importante para mim. Porque do 1º ao 5º ano nós temos o generalista ali, né? Apenas um professor que cuida da turma. Exatamente. E do 6º ao 9º nós temos especialistas já. Exatamente. Né? Então eu fiz algumas perguntas, como você considera que a proposta... trabalho, o ensino religioso contribui para a cultura de paz. Sim, eles disseram que consideram, achavam relevantes. Alguns se atinham apenas a dizer as questões que não dá para expor aqui, somente de marcar, entendeu? Então, assim, o que importa, Raid, eu considero a pesquisa, para mim, foi relevante, mas, assim, o que importa é que eu consegui chegar no professor, que era a peça importante. Eu posso deixar aqui dito que eu poderia ter aprofundado mais, mas a pesquisa ela era uma pesquisa breve de mestrado, né? Me ajudou. Uma pesquisa de campo ela é muito rica. Sim, porque é o momento onde você mais se identifica ali. Porque é o momento, porque enquanto você está no livro,
é uma situação, mas você ir lá, eu sempre digo isso quando estou em banca de TCC, você ir lá, você construir esse documento, é ali onde eu consigo enxergar melhor, o que eu vivi de tudo isso, né? Como foi minha chegada na escola? Tudo isso eu tenho no meu TCC. Como foi que eu fui recebida lá? Os professores que se prontificaram a fazer a pesquisa... Não houve resistência, né? Height não, mas tipo assim, eu acho que eu distribuí lá nesse local umas 10, porque eu tinha outras distribuído 10 pesquisadores, eu acho que 1 ou 2 não respondeu a pesquisa por completo, entendeu? E eu lembro que uma professora, ela falou exatamente o que eu estou te dizendo aqui, que o ensino religioso ele pode contribuir para a cultura de paz, pois ele está contemplando as demais temáticas. Desses 10, eu lembro bem dessa fala, que ela explica isso. Ou seja, ela tinha essa abertura, ela tinha esse entendimento, eu achei ela assim mais objetiva. Os demais falavam que ele poderia, quando você dizia como, às vezes a pergunta não estava tão clara, mas tudo que eles colocaram contribuiu para o meu trabalho. Ótimo. Nós temos outras perguntas aqui para fazer, nosso bate-papo aqui é bem aberto também, e o nosso interesse é de poder nos aprofundar muito mais da sua pesquisa, que também está disponibilizada. Quem tiver interesse, né, em poder pesquisar um pouco mais, se aprofundar na leitura, exatamente, pode recorrer então à sua pesquisa. E aí eu posso falar mais uma vez o tema da pesquisa, que é ensino religioso no âmbito da cultura de paz, análise de uma proposta para os anos iniciais. Exatamente. E já finalizando aqui o nosso debate, né, nossa conversa, nosso diálogo, melhor dizendo, qual a importância dessa pesquisa para a escola e a sociedade em geral? Eu considero, né, enquanto pesquisadora, primeiro, eu posso te dizer que eu fui uma das primeiras, se eu não sou a primeira, a fazer uma pesquisa do ensino religioso voltada para os anos finais da secretaria. Eu desconheço outra pesquisa dessa. Eu acho que isso era importante, né, porque suscitou algumas informações, tipo, como que essas pessoas da pedagogia estão chegando nas escolas. Não era o foco da minha pesquisa, por isso eu não entrei nesse mérito, mas é algo que a gente pode pesquisar, uma vez que o professor ele tem que ser o docente, ou o professor da área da educação, ou qualquer profissional, qualquer não, né? Outros profissionais, ele deve pesquisar para aprimorar seus conhecimentos e estar ali atualizado com o tempo contemporâneo. Eu considero relevante, uma vez que não existia essa pesquisa, esse olhar, e nós observamos que os cursos de pedagogia, não foi essa minha pesquisa, eu digo, mas o pesquisador, você sabe que ele abre alguns leques e fica ali, né, aquela outra interrogaçãozinha para prosseguir em outro caminho, em outro momento, e você fica perguntando como é que esses professores, eles conseguem dar aula de ensino religioso se eles não tiveram esse componente no curso de pedagogia, certo? É interessante que nós temos aqui na cidade de Manaus diversas faculdades que oferecem o curso de pedagogia. Sim. E eu sempre digo que a Faculdade de Boas Novas é um diferencial. Nós temos aquele que se interessa pelo curso de pedagogia aqui na Faculdade de Boas Novas, ele vai ter um componente curricular que vai trabalhar a metodologia do ensino religioso. Você não encontra em outras instituições. Não. Então, esse é um diferencial muito grande. Por quê? Porque o profissional, o pedagoga vai trabalhar com os anos iniciais, ele precisa ter esse conhecimento, né? Ele vai trabalhar com diversas disciplinas, do 1º ao 5º ano, mas ele não pode ter o desconhecimento desse conteúdo, né, do conteúdo de ensino religioso. E aí, né, Height, a gente até chama a atenção, né, das autoridades sobre isso, porque os cursos de pedagogia, eles são liberados, ensino superior, formação inicial, vem do MEC, né? Sim. E
Assim, eu não sei se não há essa atenção para esse componente, não sabemos por quê, mas é um componente que a LDB deixa bem claro, ele está para contribuir para a formação cidadã, né? E como é que esse professor, isso já é outra pesquisa, mas isso ficou na minha mente. E também ressalto realmente, inclusive nós sabemos, a professora Rai Câmara, né, que criou, parece-me também, que foi um pouco para os anos iniciais e já trouxe esse fruto da dissertação dela. É assim, algo que faz a diferença no curso da Pedagogia da Boas Novas. Importante dizer, eu já disse isso, que não é, eu já li um pouco dessa grade não, dessa ementa, e não é um componente que vai ser, como é trabalhado no curso de Pedagogia, como uma questão confessional. Não, ela traz todos os olhares. E, como eu te falei, isso já é outra pesquisa que seria feita, porque às vezes o professor de primeiro ao quinto ano, ele faz algo na sala, eu sei porque eu conheço o professor Haidt, algo na sala que é proselitismo, não é por causa dele, é porque ele não tem esse subsídio para ele. Exatamente. Né? E aqui nós observamos esse diferencial na Faculdade de Boas Novas, né? Como eu disse, instiga até a gente fazer uma pesquisa e nas outras instituições. Por que será que esse componente não está na grade da pedagogia? Deveria ser contemplado, porque se há metodologia para a língua portuguesa, o ensino da matemática, das ciências naturais, todas, por que também não contemplar um componente que habilite esse educador, essa educadora, para poder falar acerca do ensino religioso em sala de aula, porque ele vai ter que falar. Olha, professor Haidt, eu vou fazer uma confissão aqui bem particular. Eu hoje, quando eu entrei na Secretaria de Educação, depois que eu me formei na ciência da religião, tem muitas posturas minhas que eu não teria dentro da sala de aula. Mas, como eu lhe falei, eu via lá o conteúdo, eu pegava e eu levava para a sala de aula da minha forma, porque eu não tinha subsídio, eu achava que era assim mesmo. Exatamente. Entendeu? Eu tinha diversas formações, mas não nessa área, na secretaria. Então, assim, essa também sempre é a minha voz, de estar falando do primeiro ao quinto, porque não por eu estar lá ou por ser técnica, eu falo enquanto pesquisadora, enquanto docente que contribui nos cursos de primeira formação, que é os cursos de graduação também, né? Porque quando o professor chega na escola, ele já está graduado. Sim, claro. Então, fica aquela ruptura, querendo ou não, de toda essa situação, né, que hoje nós sabemos que o ensino religioso, quando você pisa no espaço laico, ele tem uma maneira particular de ser, o conhecimento do religioso a ser disseminado nas escolas, sem desconstruir ou desfazer o que a família está ali, a educação religiosa do estudante, independente de qual seja a religião. Até porque ela não é confessional, né? Não. A Faculdade de Boas Novas até oferece a especialização em ensino religioso, ciência da religião. Exatamente. Né? Mas, para quem deseja atuar como professor, como professora, vai se deparar com esse componente aqui no curso de pedagogia. Exatamente. Né? Nós estamos falando do curso de pedagogia. O Teologar é um podcast que recebe principalmente pessoas que estão atuando na teologia, mas não apenas, como também na área de ciência da religião. E é claro que ela vai estar dialogando com outras esferas do saber, e não é à toa que sua pesquisa vai estar trabalhando exatamente sobre ensino religioso. Tá. Né? Só para mim, assim, dar mais por que ela é importante a pesquisa, para além desse fim acadêmico, né, que nós estamos falando, a sociedade em si. Essa pesquisa, ela traz um despertamento de que é preciso trabalhar essas temáticas de violência. E quando nós falamos também do sagrado, é importante que haja esse trabalho com as crianças, uma vez que a religião ela está dentro da escola e na sociedade, nas diversas esferas políticas, nas próprias instituições religiosas. Eu não falo só de uma igreja, eu falo de um todo, né? E entre outros espaços, a religião, a religiosidade,
ela está nesse lugar, e é preciso que ela seja disseminada com a cultura de paz, com a construção cidadã, com a prática desses dois elementos que eu considero, inclusive, fundamentais. Com certeza. Eu atuei como 6 anos, quer dizer, atuei 6 anos como professor de ensino religioso no ensino particular, né? Sim. E esse componente ele é fundamental pensando essa cultura, a cultura de paz. Por quê? Porque muitos alunos, eu trabalhei com o primeiro ao quinto apenas uns 2 anos, mas esses 6 anos foi trabalhando com Fundamental 2, do 6º ao 9º. E eles têm uma realidade religiosa que eles absorvem do ambiente familiar. Sim. E o ensino religioso, principalmente o ensino religioso, proporciona esse cuidado, bem como tem o conteúdo de diversas religiões, e eu já percebia como eles tratavam algumas religiões, né? De forma bastante ofensiva, às vezes até mesmo intolerante, quando nós tocávamos então em algumas religiões que é importante abordar, né? E aí, a partir do ensino religioso que nós tratávamos essa questão relacionada à tolerância religiosa que eles devem ter, porque muitos deles ofereciam essa resistência, como eu falei, estava relacionado ao próprio ambiente familiar deles. Pois é, a Unesco, inclusive, quando ela fala dessa disseminação da cultura de paz, ela fala da questão da tolerância, né? Que Boff, ele coloca muito bem como ela deve ser desenvolvida, e Cortella, ele vai mais a fundo, dizendo que, para além da tolerância, ele prefere a denominação de acolhimento, né? Sim. E, como eu te disse, na minha visão, eu vejo que a cultura de paz, a partir do ensino religioso e dos hoje objetos de conhecimento, ela não deve ser só a questão da religião, ela implica em diversas temáticas que perpassam pela escola. Então, assim, você vê a contribuição desse componente para além da questão da religião, para a democracia, para a cidadania, né? E assim, permeando o sagrado que está intrínseco em todas essas temáticas, né, professor? Bem, pessoal, nós estamos encerrando mais um episódio do Teologar, a conversa bastante agradável com a professora Soraya, mas nós estamos aqui encerrando já pensando, quem sabe, outras oportunidades para dialogar um pouco mais acerca desse assunto. Mas, professora Soraya, você deseja falar mais alguma coisa, seja acerca da sua pesquisa ou, é claro, de outras temáticas que envolvem, então, o ensino religioso, pode ficar à vontade, nós estamos encerrando aqui o nosso Teologar. Eu apenas quero dizer da importância, né, desse fenômeno religioso para a sociedade, para as academias, que ele não deve ser negligenciado, mas ele deve ter esse atento olhar, não de forma individualizada, mas de uma forma mais ampla, integrado a demais outras temáticas. E também quero aqui fazer, né, vamos dizer, esse destaque à Faculdade Boas Novas, parabenizando a professora Rai, né, que eu acredito que foi a partir da pesquisa dela que ela criou, né, e a Faculdade Boas Novas por ter abraçado e respeitando a questão da diversidade religiosa. É importante dizer isso. Então, você que pensa em fazer uma faculdade de pedagogia, vem para cá, que aqui você vai encontrar a pedagogia completa com todos os componentes, sem deixar esse fragmento aí do ensino religioso também. Exatamente. Vem para a Faculdade Boas Novas, aqui nós temos 9 cursos: Teologia, Presencial EAD, Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Psicologia, não sei se eu estou esquecendo mais alguma. Jornalismo, exatamente. Nós temos também jornalismo, né, e administração. Então, nós somos essas 9 cursos que você pode chegar. Nós estamos no período do vestibular, você pode fazer o vestibular. Nós passamos o dia de ontem aqui recebendo pessoas interessadas na Faculdade Boas Novas.
no vestibular macro, mas você pode fazer aí a sua inscrição, se assim desejar, indo no site da Faculdade de Boas Novas, né? No fbnovas.edu.br, e assim você pode fazer sua inscrição para o vestibular, com certeza participar então desse ambiente, um ambiente muito agradável, um ambiente do ensino superior. Nós agradecemos então a participação da professora Soraya, seja muito bem-vinda, e a porta está aberta para outras oportunidades também, tá? E aqui nós então encerramos mais um episódio do Teologar, e você já sabe, se o assunto é teologia, aqui é o teu lugar. Até o próximo episódio.